Então, eu sou produto de uma relação entre dois brasileiros extraordinários. Minha mãe, uma, uma doméstica que depois aprendeu a ser cabeleireira, manicure, que passou sua vida toda cuidando de senhoras nas suas vaidades, nas suas necessidades femininas. Meu pai era um alfaiate, um artesão com a carteira expedida pelo Partido Comunista Brasileiro. E a bancada dos alfaiates, eles foram o primeiro cineclube do Rio de Janeiro, foram essa bancada dos alfaiates que construiu. A primeira projeção de Charlie Chaplin no Brasil foram esses alfaiates que promoveram. E meu pai me levava a essas pequenas e diminutas salas, a que nós chamamos de cineclube, né? E foi onde eu assisti grandes cineastas e que eu nem sabia quem eram e a importância que eu tinha. Eu vim a saber tudo isso depois. Eu fui assaltado, capturado por essas imagens, nessas pequenas salas que a gente chamava de poeirinhas, né? E isso entrou dentro de mim de uma maneira que eu não tinha percebido. Anos mais tarde, quando eu pretendia ser médico, e era difícil essa opção, porque minha família tinha uma arrecadação muito pequena para a sobrevivência, né? Nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos geladeira, então a nossa vida era assim, a minha mãe comprava comida do dia, a gente não estocava comida. Isso é muito importante, porque a comida era mais saudável. Eu sou uma pessoa que fico muito pouco doente, porque eu venho de uma alimentação muito saudável, muito feita do dia, tudo muito fresco, tudo muito bem feito, né? A gente não tinha nada, mas comia sempre muito bem, com qualidade. Então, eu queria ser médico. Médico são 10 anos de investimento, eu precisava passar por uma universidade pública, e isso era uma meta muito difícil. E na preparação para isso, apareceu uma professora que começou a falar de teatro e eu nunca tinha ido ao teatro. E eu fiquei encantado com o que ela disse sobre o teatro. Basicamente, ela me fez ver que teatro era uma arte do encontro. Era encontrar um artista que se preparava para um diálogo absolutamente inovador sobre um tema que ele escolhia e propunha então uma reflexão sobre aquilo. Ela me falou sobre Nelson Rodrigues e eu não sabia quem era Nelson Rodrigues, a não ser pelo mundo dos esportes. E que ele também era cronista esportivo, né? E eu fiquei muito impressionado com a história do beijo no asfalto, um cidadão que morre, está morrendo num acidente de trânsito e alguém se aproxima dele caridosamente, por compaixão, pergunta o que ele quer e diz que quer um beijo na boca antes de morrer. Eu achei aquilo assustador. E aí, quando terminou a aula, eu tão encantado pela sabedoria daquela mulher, eu fui atrás dela e ela percebeu a minha perseguição, virou-se para mim e disse assim: você quer falar comigo? Eu disse: quero. O que você quer falar? Aí me passou as coisas mais obscenas pela cabeça de um adolescente e eu disse a pior de todas: eu faço teatro. Você faz teatro? Faço teatro. Quero ver. Quando é que eu posso ver? Era uma quarta-feira, eu falei: na sexta. E aí eu voltei para a sala, chamei 2 amigos meus que acreditavam nas minhas loucuras, disse assim: nós vamos fazer teatro. Aí eles falaram: é mesmo? Com quem? Eu falei: não, comigo mesmo. Ah, ótimo, então está tudo certo. Eu escrevi uma peça, dirigi, fiz cenário, figurino, iluminação, cartaz, convidei minha família para assistir, que tomou um susto. Anselmo fazendo teatro? Porra, Anselmo é um bicho do mato, um cara tímido. Como é que ele fez teatro sem contar pra gente? E aí, durante a apresentação, foi uma coisa que até hoje eu me lembro daquela viagem que foi representar naquele momento sem nunca ter tido nenhuma experiência anterior. E aí, quando terminou a peça, a professora e os meus primos estavam ali, se reuniram, chegaram para mim e disseram assim: para com essa história de ser médico, você tem que fazer isso. Eu falei: isso o quê? Isso que você acabou de fazer. E eu não entendia. Uma semana depois, a professora me chamou na casa dela, a minha peça estava entre vários outros livros, e ela então me fez ver que eu tinha escrito uma peça muito parecida com os autos portugueses do século XVI.
como? Se eu não tinha tido nenhuma iniciação, se eu não tinha tido nada que pudesse me levar a essa revelação que eu estava tendo. Então, de lá para cá, a minha vida tem sido, nesses 40 anos desse acontecimento, estudar isso. Ou seja, eu descobri que eu fiz uma conexão nesse momento, que eu acabei de contar para vocês. Então, que nós somos conectores. Por isso nós fomos capazes de inventar um aparelho como um computador que nos conecta a uma rede sem fim de conhecimentos. Por que nós somos conectores? A neurociência de ponta nos mostra isso hoje, né? Que nós temos uma neuroplasticidade, ou seja, nós temos uma capacidade que não é retilínea e que não é só profunda, ela é quântica, ou seja, ela dá saltos extraordinários em função do conhecimento. Então há um conhecimento atávico, há um conhecimento adquirido e há um conhecimento inventado. Esses três conhecimentos, eles atuam da mesma maneira dentro do indivíduo, desde que ele saiba se conectar. E ele se conecta a quê? Se nós nos conectamos num computador, numa rede social, né, um ator, um artista, ele se conecta com o quê? Ele se conecta com a egrégora. A egrégora é uma palavra linda, ela quer dizer a sabedoria produzida por um grupo humano. Então, nesse cineclube onde nós estamos, que nós estamos produzindo conhecimento a respeito do cinema, da arte, está subindo ao ar uma egrégora. Essa egrégora pode ser conectada por qualquer outra pessoa além de nós. Então, essa visão, essa cosmovisão, não é mais a visão do universo, e sim do multiverso, ou seja, das infinitas capacidades de prospecção da criatura humana, que não é explorada. Por que não é explorada? Não é explorada porque interessa ao mundo do jeito que ele está constituído que as pessoas não se desenvolvam, que elas vivam sob medo, ignorância, religiosidades dogmáticas e não esclarecedoras, né? Para que o indivíduo não descubra essa sua potencialidade. Por exemplo, uma das coisas que a gente estuda na escola onde eu professo há 25 anos é as pesquisas do professor e do cientista Domenico Massi, que nos revela que os 8 dias de trabalho, 8 horas por dia, constituídos na vida social dos indivíduos, na maioria das sociedades ocidentais cristãs, é para cansar o indivíduo. Para que ele não contemple, para que ele não pense, para que ele não veja, para que ele não descubra o seu corpo, para que ele fique cansado. Então, essa pesquisa, essa perspectiva, essa abertura que eu tive com 17, 18 anos e que se transformou a minha vida é a função da arte. A função da arte é essa, é nos conectar, né? É uma invocação xamânica. Quando você vê um indivíduo numa cultura, entre aspas, primitiva, digamos assim, porque eu não creio que seja primitiva, mas tudo bem, a gente diz que é primitiva, e ele se traveste, ele se colore, ele bota plumas na cabeça, e ele toma uma poção, e ele dança, e ele canta aos céus, e ele invoca os seus ancestrais, ele está fazendo isso que eu estou fazendo aqui nesse momento, né? Ou seja, a invocação é a função da arte, né? Invocar o quê? Invocar a egrégora, a sabedoria, que pode ser dos ancestrais, como dizem os índios, pode ser dos arquétipos do inconsciente coletivo, como diz o Jung, pode ser da maneira que você chamar, ou como a religião fala das vidas passadas, como você quiser entender. Mas o que é importante é que a vida não se resume apenas à linearidade do cotidiano. Ela tem uma prospecção muito maior. A época em que eu descobri tudo isso, a tecnologia e as possibilidades eram muito precárias. Para você fazer cinema, por exemplo, você precisava de um equipamento sofisticado, caro, né? Tinha que se trabalhar com a película era algo muito delicado, precisava de laboratório, precisava de revelação, precisava de copiagem, precisava de uma edição artesanal, era muito difícil fazer cinema. Hoje eu estou aqui diante de uma câmera Canon 7D, do tamanho
da minha caderneta ou da minha carteira de dinheiro, e ela está me filmando. Eu já fiz um longa-metragem com uma câmera desse tipo, e eu fui júri de um certame no Rio Grande do Sul, importante, Festival de Gramado, e o sujeito que venceu o certame de curta-metragem, quando eu olhei o filme dele se passava todo dentro de um elevador. E muito bem feito o filme. Eu suspeitei que ele tinha filmado com câmeras de segurança. Quando terminou, e ele ganhou o prêmio, eu dei o prêmio para ele, levantei a bandeira para ele ser premiado. Eu perguntei para ele, vem cá, como é que você fez esse filme? Eu falei, eu queria fazer cinema, mas meu pai me disse que isso era uma coisa de classe média alta, que eu não podia fazer cinema e tal, e ele descolou um emprego para mim na suíte da segurança de um prédio comercial de um amigo dele e tal, e a primeira noite que eu passei lá, que eu vi aquelas 18 câmeras, uma mesa de corte, né? um play record, parará, eu falei assim, eu vou fazer cinema aqui. E aí eu consegui conversar com os caras, chamei 2 atores amigos meus, criei uma situação dentro do elevador e cortei aqui na mesa, na câmera de segurança, 4 câmeras dentro do elevador, ele botou mais 2 e fez um filme sensacional dentro do elevador. Então, quer dizer, hoje é possível você fazer um filme com celular, né? Hoje é possível você fazer, as coisas tecnologicamente estão muito adiantadas. Então, se na minha época o indivíduo ele queria fazer um filme, ele queria fazer uma obra, uma peça de teatro, parará, hoje os jovens estão querendo fazer uma comédia e colocar ela na internet. Né, como o advento da Porta dos Fundos, que é um fenômeno extraordinário, e tantos outros, né? Por quê? Porque facilitou muito a possibilidade de você ingressar no mundo da comunicação. Mas antes de fazer qualquer coisa desse tipo, você precisa entender quais são as questões relativas à comunicação, né? E isso é uma coisa que me preocupa muito. Então eu trabalho numa escola de teatro, que é a Martins Pena, e a primeira coisa que eu faço lá é definir a finalidade da comunicação. Qual é a finalidade da comunicação? Se você quer fazer cinema, teatro, televisão, história em quadrinhos, um vídeo para a internet, um 3D, enfim, qualquer coisa que você queira fazer, você tem que saber para que você está fazendo isso. Né? Por que você está fazendo isso? Quais são as consequências do que você está fazendo? Né? Então, a melhor resposta que eu tenho para a finalidade da comunicação, que é uma resposta complexíssima, eu adquiri num curso que eu fiz para a IBM, onde foi colocado para um computador de ponta essa pergunta: qual a finalidade da comunicação? E esse computador ele tinha na sua memória um banco de informações a respeito da humanidade que nenhum de nós aqui teria, nem que vivesse 100 anos. E o computador, depois de processar todos esses arquivos, ele soltou a seguinte resposta: a finalidade da comunicação é alterar comportamentos. Maravilhoso, né? É exatamente isso. Você altera o comportamento de alguém pela comunicação. Um comediante, num programa, ou numa peça, ou num filme, ou numa comédia, quando ele faz a plateia rir, ele naquele momento ele desestabilizou aquilo que ele está apontando, criticando. Então, ele alterou o comportamento, ele fez com que aquelas pessoas observassem de uma maneira completamente, rissem até de uma mazela, de um estigma qualquer, de um preconceito, por exemplo, né? Quando você lê um Fernando Pessoa na solidão do seu quarto, numa noite de insônia, e ele te fala sobre o desassossego, né, você muda completamente a sua perspectiva de solidão, porque você entende que o Fernando Pessoa ritualizou isso de uma forma, com o talento dele, está te devolvendo com um conteúdo que talvez você não conseguisse alcançar, né? Então, quando você anda na rua, por exemplo, e o sinal fica vermelho, você para o seu carro. Então, ele alterou a sua velocidade, a sua trajetória. Então, a finalidade da comunicação é alterar comportamentos. Ela se expande pelos veículos mais variados, né? O teatro é a excelência do ator, né? Ator é no teatro, né? A casa do ator, o habitat do ator é o teatro. Por quê?
Porque o ator é um oficiante de um processo de comunicação que se dá com a presença do espectador, que é a complementação do trabalho. O verdadeiro trabalho de um ator não é chegar e mostrar uma coisa, e sim construir uma coisa com o espectador. Faz parte do processo de narrativa do teatro a participação ativa do espectador. Não precisa ser interativo, ele não precisa intervir no espetáculo. Mas, então como é que seria isso? Eu, como ator de um teatro verdadeiro, eu não revelo tudo a respeito do meu personagem ou da história que eu estou contando. Eu permito ao espectador que ele imagine onde eu estou, ele pense sobre quem eu sou e o que eu quero fazer, e os valores com que eu estou lidando. Então, ele entra num processo de construção comigo. Então, a história do teatro é uma história que está perdida. Atualmente, o teatro ele é parecido com a televisão. Ele não é parecido com a Grécia, por exemplo, né? Onde no anfiteatro a posição do espectador é a posição do observador científico. Ele olha para a cena nessa perspectiva, na perspectiva do aprofundamento. Hoje, no teatro de auditório, ele olha assim, de outra maneira. Por quê? Porque a origem do teatro é palaciana. Então, supervaloriza a posição do artista. E não é. A posição do artista é a posição do observado. É outra coisa completamente. Ator, artista, não é glamour. Não, pelo contrário, ele é um participante de um processo de comunicação que está acontecendo na hora. Eu consegui, depois de 40 anos, ter uma clareza na minha grande curiosidade e na minha profunda ignorância. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica. Eu sou professor por notório saber, porque o professor Darcy Ribeiro percebeu que eu tinha uma capacidade de comunicação, e isso, para você professar, é mais importante do que o próprio conteúdo. Eu conheço pessoas que sabem muito, mas não sabem transmitir esse conhecimento. Então, esse conhecimento morre com aquela pessoa. Já tem pessoas que não sabem sequer articular direito a língua portuguesa, são capazes de mobilizar o coração de um país, de uma plateia, de uma nação e fazer uma revolução, como nós temos vários exemplos na história da civilização ocidental. A televisão é completamente diferente. A televisão é um veículo publicitário por excelência. Ela existe para vender produtos. O que paga uma televisão são os anúncios. O que paga os atores é a perspectiva da venda. Então, tudo que a televisão apresenta, ela apresenta entre um comercial e outro. Então, ela não tem a menor necessidade de aprofundamento, de questionamento, de alinhamento ou de reflexão a respeito da vida humana. Ela é um entretenimento, muitas vezes pouco expressivo a respeito das perspectivas da vida humana. Mas isso é uma coisa importante. É uma coisa muito importante. No Brasil, tornou-se mais importante do que na maioria dos outros países. Nós temos uma televisão de ponta, né? A televisão brasileira é uma televisão que se destaca no cenário mundial pela maneira como ela consegue ser produzida, não pelo conteúdo. O conteúdo está bastante atrasado, muito atrasado, né? E ela tem um papel educativo que ainda ela não assumiu. O dia que a televisão percebeu o papel formador que ela pode ter, ela vai se transformar num veículo poderoso, como já acontece, por exemplo, em algumas universidades, onde você tem um sistema integrado, né, de ensino em perspectiva. Um professor está na Califórnia, mas você está aqui em Santa Cruz assistindo a palestra dele. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma coisa genial, né? E o cinema? O cinema é a arte mais experimental de todas, né? Aquilo que foi filmado ontem já está velho hoje, né? Então nós precisamos entender o cinema como uma arte ainda muito experimental, que ainda está sofrendo as suas perspectivas de definições, tem só 100 anos. Se o teatro tem 10 mil anos, segundo o Dario Fo, e a televisão tem 100 anos, e o cinema, a televisão não tem 100 anos, tem 60, 70, alguma coisa assim, e o cinema já completou 100 anos, são artes muito recentes, que precisam muito ainda de muito estudo, muita perspectiva, muita elaboração.
Então, a televisão não precisa de ator necessariamente, o cinema menos ainda. Por que eu estou dizendo isso? Pô, vocês viram um grande, extraordinário filme feito pelo James Cameron que não tinha, em 70% da película, atores, e sim computação gráfica. Aliás, os desenhos animados, narrativamente, eles batem de 10-0 nas ficções engendradas por atores. Eu considero, por exemplo, Bambi, o filme Bambi, um dos maiores. Quando eu quero falar sobre a capacidade de emocionar através de sequências de narrativas, de narrativas, eu faço uma exibição de Bambi, porque Bambi é perfeito. Não há como você não chorar na hora que o filhotinho escuta o tiro, ele se assusta e você entende que a mãe dele morreu. É perfeito, e não tem um ator ali. Né? Então, quer dizer, a narrativa do cinema, ela não prescinde necessariamente de atores, e a televisão mais ainda. Eu costumo dizer que um dos personagens de maior sucesso da televisão são animais. Né? Um macaco numa novela, a Lassie, por exemplo, do meu tempo, porra, tudo que eu queria na vida era ser amigo da Lassie, ou do Rin Tin Tin, né? O Tarzan, ele tinha a Cheetah, e assim vai. Né? Os elementos lúdicos desses dois veículos não passam nesse. Agora, teatro não. Teatro você pode tirar a música, você pode tirar o texto, você pode tirar o cenário, você pode tirar o figurino, você pode tirar tudo que você quiser. A única coisa que você não pode tirar é o ator e o espectador. Essa é a grande diferença. Então, trabalhar cada uma desses veículos distintamente requer um tipo de observação e um tipo de treinamento bastante específico. Então, que nós não tenhamos a ilusão de ter um ator completo, de ter um ator capaz de transitar em cada um desses veículos de maneira igual. Não, isso não acontece. Uma das maiores atrizes do cinema e da televisão brasileira nunca fez teatro, que é a Glória Pires. No entanto, a gente tem uma das maiores atrizes do mundo que é boa nos 3 veículos, que é a Fernanda Montenegro. Então, isso serve como baliza para a gente olhar esses grandes artistas e perceber de que maneira eles se desenvolveram. No caso da Fernanda, é maravilhoso, porque a Fernanda, logo no seu início, e ela é meio parecida comigo, ela também não fez escola, né, que é meio parecida comigo, a pretensão. Só estou querendo dizer no sentido sociológico do termo. Ela não fez escola, como eu também não fiz. Então ela aprendeu fazendo. Né? Então, em inglês tem uma coisa que o Frank Sinatra fazia, falava no meio das músicas, que é muito legal, que é o dubidu, 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 que é fazer e ver e fazer, ver e fazer, fazer e ser, né? Que é isso que nós temos que trabalhar. Né? Nós não podemos compreender a arte sem fazer a arte, e nós não precisamos ter uma educação artística no sentido cultural do termo. Né? A arte, para mim, é sobretudo contra a cultura. Por quê? Porque a cultura é a regra. A arte é o que vem desestabilizar a regra para que se crie uma nova perspectiva. É tirar um paradigma para que nasçam outros paradigmas, ou seja, para que haja uma constante revolução, porque o espaço da arte é o espaço da revolução. Se você fundou um cineclube, você criou nesse exato momento um ato político revolucionário. Por quê? Porque quem sentar ali e assistir 2, 3, 4 obras expressivas a respeito dessa arte vai sofrer uma transformação. É o que nós melhor podemos pretender na vida. Quando alguém me pergunta o que eu sou, eu não falo que eu sou um ator, que eu sou um produtor cultural, que eu sou um professor. O que eu sou? Eu sou um ativista quântico. Ou seja, a minha perspectiva é fazer transformações que não são mais lineares, como, por exemplo, o modelo da física clássica, newtoniana, né, que fala que as coisas estão determinadas. Não, as coisas não estão determinadas. As coisas são possibilidades. E já que elas são possibilidades, elas são transformáveis. E já que elas são transformáveis, vamos transformá-las.